Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, segunda aos Coríntios, capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do versículo de número 7. Segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 12. Nós estamos nessa maratona, aquecendo os nossos corações para a semana que vem, não é isso, pastor Alberto? Começarmos aí a nossa jornada teológica esse ano. Nós vamos dar aula às quartas-feiras ali, e nós estamos convidando vocês para se unirem a nós nessa jornada, uma jornada bíblica. Vamos aprender muito da palavra do Senhor. Segunda aos 7, diz-nos assim: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, não me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Assentai-vos, por favor. Meus irmãos, rapidamente eu quero estudar com vocês 3 tópicos. Nós vamos estudar hoje sobre essa temática que causa muitas especulações, não é? Nós vamos estudar hoje sobre por que Deus permitiu o espinho na carne de Paulo. Em segundo lugar, nós vamos perceber a oração de Paulo. E se o tempo permitir, nós vamos estudar a resposta de Deus. Nós temos aqui, à guisa de introdução, um texto que, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto, ele está dizendo que esse fato do escalopes, que é a palavra grega para espinho, aconteceu há 14 anos atrás. Se você pegar os primeiros versículos do capítulo 12, você verá que Paulo diz que conhece um homem que foi ao terceiro céu, ao paraíso de Deus, e ouviu ali palavras inefáveis. Existe um núcleo de teólogos que tentam desassociar paraíso do terceiro céu, dizendo que Paulo está se referindo a 2 acontecimentos distintos. Eu, como estudante da Bíblia, não aceito isso. Eu entendo que Paulo está falando de um determinado assunto, que para o apóstolo Paulo, tanto o paraíso, que é uma palavra latina, como o terceiro céu, são os mesmos lugares. Tem um ponto que a gente precisa observar, que Paulo diz que essa história do espinho aconteceu há 14 anos atrás. Então, nós precisamos pegar a data quando essa segunda carta de Paulo foi produzida. Eu sei que números na Bíblia aproximadamente no ano 52 a 54. Então, partindo da premissa de 54, nós temos que retroceder 14 anos, aí nós vamos perceber quando aconteceu o fato do espinho. Porque se nós não tivermos essa percepção, vai dar a entender que o espinho aconteceu no momento em que Paulo está escrevendo a carta, como algumas pessoas já pregaram e já ensinaram. Só que Paulo está contando um fato que aconteceu há 14 anos atrás. Então nós temos que pegar o ano 54, voltarmos 14 anos atrás, aí nós vamos chegar nos meados de Atos 13 ou Atos 14, que indica o início do ministério do apóstolo Paulo. Então vale a pena dizer que essa permissão de Deus na vida de Paulo aconteceu logo no início do seu ministério.
Mas agora, depois de 14 anos atrás, ele sentiu o desejo de contar essa experiência. Primeiro que essa igreja questiona o seu apostolado. Primeiro, essa igreja tem um bando lá de gente que não gosta de Paulo, que diz que Paulo não é espiritual, que diz que Paulo é muito bruto, diz que Paulo não tem nenhuma chamada apostólica. Aí Paulo vai dizer: bom, eu vou revelar algo para vocês que me aconteceu 14 anos atrás. Esse é um dado que deve ser percebido. Um outro dado é que Paulo só contou a história do espinho uma vez. Ele não contou todas as vezes. Ele não ficou baseando o seu ministério nessa ida ao terceiro céu. Não, ele contou uma vez, nunca mais contou, e posso afirmar pelo texto no grego que Paulo morreu com esse espinho, mas ele recebeu uma graça tão grande, tão extraordinária, tão poderosa, tão maravilhosa e tão grande, que fizera com que Paulo suportasse esse momento do espinho. Então, eu quero, com a ajuda do pessoal lá, olhar para vocês, com vocês, em primeiro lugar, eu quero olhar isso aqui, ó. Por que Deus permitiu o espinho na carne de Paulo? Por quê? Porque está claro que Deus permitiu. E nós vamos perceber a permissão de Deus, olha, irmão, é para aquecer o coração para a jornada teológica. Então é ensino, né? É um fevereiro teológico, tá? Então, o espinho aconteceu por esses 3 verbos aí no grego. Paulo diz assim, ó: para que eu não me ensoberbecesse. A palavra ruperairo no grego. A palavra ruperairo no grego fala de exaltação. Tem a tradução que diz para que eu não ficasse arrogante, NVT. A NAA diz para que eu não ficasse orgulhoso. A NVI diz para que eu não ficasse exaltado. A minha tradução diz para que eu não ficasse ensoberbecido. Então, sabe por que Deus permitiu o espinho na carne de Paulo? Porque ele diz para que eu não ficasse orgulhoso. A palavra ruperairo no grego fala de alguém que olha de cima para baixo. Então eu vou traduzir. A palavra ruperairo significa que Paulo está dizendo para que eu não me achasse o único, para que eu não me achasse melhor do que ninguém, para que eu não me achasse o bom e não olhasse os irmãos de cima para baixo, para que eu não colocasse no meu coração a ideia que só eu prego, só eu canto, só eu sou bom, só eu sou espiritual, né? Aí não avalia glória a Deus. Para que eu não me sentisse o cara, o último pacote da bolacha, mais ou menos isso, deu para entender? Veio o espinho. Então a palavra ruperairo no grego, para que eu não ficasse maior, para que eu não achasse que Deus é só comigo. Eu oro, Deus fala, eu oro, Deus faz. Olha, eu estou com tanta coisa na mente hoje. Eu oro e Deus manifesta aquela coisa, para que eu não me ficasse grande, ou seja, quem é você? Tu não tem a experiência do terceiro céu, tu não tem a experiência do paraíso, mas eu tenho. E é interessante que a palavra para que eu, a segunda pessoa no singular, indica que Paulo é propenso. Vá no grego koiné, Paulo é propenso a se orgulhar. Porque a Bíblia diz que João, o Yohanan no hebraico, né? A área de vocês, o João, quando ele recebeu no capítulo 1 as revelações do Apocalipse, ele não recebeu o espinho. Mas Paulo recebe a revelação e recebe o espinho. Não, eu dava glória a Deus se eu tivesse aí, mas tudo bem, vou embora. A Laida está ali, hoje eu trouxe ela, faz assim, gata, olha lá, ó, milagre de Deus está ali. Então, João recebeu umas revelações tremendas que é o Apocalipse, mas ele tinha a tendência de não se orgulhar, mas o apóstolo Paulo já tinha. Então Deus sabe com quem trabalha. Aí Paulo diz assim, para que eu não me sentisse o maior. A palavra grandeza no grego é ruperbalo. Ruperbalo no grego fala de algo inédito. Eu já vou traduzir esses 3 versos, ó. Exaltar, ruperairo, grandeza, ruperbalo e revelação, apocalipso no grego. Então, por esses 3 verbos, nós entendemos porque Deus mandou o espinho, permitiu o espinho na carne de Paulo.
para que Paulo não achasse que ele era melhor ou maior do que alguém. Eu vou traduzir numa linguagem de hoje, para que eu não olhasse para mim, eu achasse que eu era o bom, o gostoso, pelo inédito daquilo que estava guardado há muito tempo e foi revelado. Está lá, é só você traduzir. Apocalipse no grego fala de algo que estava oculto há muito tempo, mas passou a ser revelado. Então Paulo está dizendo para que eu não ficasse superior a ninguém, pelo algo inédito que eu recebi, daquilo que estava guardado há muitos anos. Porque Deus, quando revela algo a alguém, não é para destaque dele, não é para, eu vou falar, não é para colocar uma auréola na cabeça dele, dizendo, olha, não olha ali, não, todos somos iguais. Eu dava glória. O Deus que me usa é o Deus que vai te usar, é o Deus que te usa. Os dons são variados. Porque Deus permitiu a consequência desse espinho. Olha o que Paulo diz. Paulo diz assim, ó: foi-me posto um espinho. Não é oração não, tá? É aqui, ó: foi-me posto um espinho. A palavra espinho no grego é escalopes, que fala de algo que fura. Isso. Então Paulo está dizendo um instrumento afiado na ponta, que machuca, que fere. Qual é o resultado do espinho? Ele diz: e o mensageiro de Satanás me esbofeteava. A palavra esbofetear no grego é colapdizo, que fala, está lá a tradução, bater com o punho fechado, e fala de um espancamento interminável. Pela palavra colaptizo, nós entendemos que Deus nunca tirou o espinho na carne de Paulo. Era algo interminável. Agora escute uma coisa, alunos, esse mensageiro não vem de Deus. Mensageiro no grego angelos vem do próprio Satanás. Então Deus permitiu. Ele não foi o autor do espinho, mas ele permitiu, para que Paulo não se exaltasse. E aquilo furava, espancava, machucava. O mensageiro vinha de Satanás e os esbofeteava, batia com o punho fechado. Deus permite certas coisas na vida do cristão. O texto no grego vai dizer que aqui é a soberania de Deus. Deus faz do jeito que Ele quer. Se Deus está permitindo uma luta na tua vida, é porque Ele sabe quem você é. Aleluia. Oh glória. Se Deus está permitindo circunstâncias, aleluia, é porque Ele sabe. Deus trabalha, Deus sabe, pastor, com quem mexe. Raitos. Hoje eu quero ser mais professor, mas Deus sabe com quem mexe. Deus sabe quem prova. Deus sabe quem leva-o nessa situação. Mas não é para derrota, não. É para uma proporção, é para um tamanho de graça nunca antes. Era mandaraia. Bata na mão do teu irmão e diga para ele: se o espinho chegou, diga para ele: a graça dobrada na sua vida, poder dobrado na sua. Ei, eu vou falar e tu dá glória. Não é para tua humilhação, é para a glória de Deus. É um projeto. Deus tem um projeto nisso. Ramanduriandaraia. Deus tem um projeto nisso. Deus tem algo nisso. Vejam, porque Deus permitiu, para que ele não se sentisse o maior de todos, por aquilo inédito que ele havia recebido de revelações guardadas. Aí veio o escalopes, esbofeteava. Vamos correr. A oração de Paulo, isso é só para aquecer o coração, para você fazer a matrícula, tá?
É assim, e eu vou trabalhar com epístolas paulinas, nós vamos trabalhar desse nível aí, tá bom? O versículo 8 diz assim, ó: 3 vezes pedi. Ele foi orar. Entendi, né? Não entenderam. Tem hora que eu fico lá em casa, a hora que eu falar isso na igreja, eles vão jogar até a cadeira para cima, pastor. Mas então ele foi orar. Entendeu? eu não posso ir para a igreja. Ele foi orar. Pegou não? Ele foi orar, ele não orou uma nem duas, ele foi orar 3 vezes. Então ele não ficou, eu vou falar, agora eu não sou meu professor, sou pregador. Ele não ficou no cantinho dizendo, ninguém me ama, não, ele foi buscar a Deus, ele foi orar. Ele não foi lamentar com o diabo, ele não foi lamentar com os irmãos, eu vou falar. Ele não foi lamentar com o coordenador, ele não foi buscar o pastor, ele disse, eu vou orar, só oração. É só oração, na oração a gente recebe conforto. Essa noite Deus está dizendo para você, vai orar, é na oração. Eita, ele foi orar. Quer dizer, o problema que ele está vivendo não o afastou da igreja, da comunhão de Deus, aquela coisa, né? Vamos lá, vamos traduzir. 3 vezes pedi. Eu gosto esse verbo pedir aí, coloca aí, meu amigo. A palavra pedir no grego aí, meus irmãos, é parakaleo. É uma das palavras mais lindas no grego. Para, ao lado, kaleo, falar. Ou seja, parakaleo significa alguém que... Olha, o que é parakaleo? Pedir. É alguém se aproxima de outro mais forte. Eu sou de casa. Vem cá, pastor. É que eu quero manter uma ética aqui, pastor, mas não estou conseguindo. O senhor vai fazer o papel de alguém mais forte. Que na verdade né? Eu só estou... O que é parakaleo? É o necessitado aproximando-se de alguém mais forte, que pode, que faz, que tem. Aleluia! O que é parakaleo? É aproximar-se de alguém que é mais poderoso, pode resolver. Coloca no telão aí, obrigado pastor. Coloca no telão aí e acenar, aproximar-se de outra pessoa e começar a gritar, a acenar, a implorar, a suplicar. Então não é essa oração assim, não, ele gritou, está doendo, eu estou sentindo uma graça, está machucando, está ferindo. Então parakaleo é chegar perto de alguém maior, mais forte, e falar, dói aqui, acena, ei, estou aqui. Então quando Paulo vai orar, ele age assim, ele diz, Deus, estou aqui, olha para mim, alguns dias atrás eu estava aí contigo, agora tem um espinho aqui me furando, deu para entender? Eu estou aqui, é clamar. Essa é a oração do desespero. Só que o Espírito Santo, ele é o nosso paracleto, ele está ao nosso lado nessa hora difícil. Ei, levante a mão e dê o teu melhor, glória a Deus aí, vai. O que é parakaleo? É gritar. Não é assim, Deus, tu conhece. Ele mostra, ele suplica, ele implora, ele grita. Tem gente vivendo isso hoje. Tem gente hoje aqui, quantas vezes eu estou vivendo isso com a Laida? Está aí, é um milagre, mas está do mesmo jeito, melhoria aqui, volta e vai, volta e vai, é uma gangorra. Quantas vezes eu tenho gritado naquele apartamento? É o parakaleo, é gritar, é acenar. Aí você diz, não precisa disso, é porque o espinho não está em você. Esse irmão dá muito glória. Por que esse irmão chora? Não é você, meu irmão, deixa ele chorar, deixa ele adorar. Não existem regras. Tu não sabe o que ele está passando na casa, tu não sabe a humilhação que ele está passando no trabalho. Aí tu fica julgando, ele está gritando, é porque o negócio está furando, e ele está dizendo, ei, olha aqui eu.
Maravilha. Pastor Paulo, meu diretor, pastor Alberto, ele diz assim: 3 vezes para Caléu pedir. E a oração de Paulo, eu vou terminar, é específica. Ele diz assim: para que o Senhor afaste. Olha só, olha esse verbo aí. O verbo afastar no grego é apisteme. Se tu não der glória nessa, já era. Apisteme significa remover algo e jogar para muito longe. Então Paulo está orando assim: remova, tira, joga para longe, joga para longe. Não, vou falar só para os irmãos desse lado agora. A palavra afastar, apisteme no grego, significa jogar bem longe. Então a oração de Paulo não é casa. Eu quero trocar de carro. Vale essa oração também, mas não agora, né? Eu quero trocar de casa. Não, eu quero dinheiro. Eu quero. A oração para Caléu, apisteme, significa remova isso. Eita. E jogue para tão distante que eu não veja mais. Não é assim que muitos crentes vivem hoje. Você veio assim hoje à igreja, pedindo para Deus remover, tirar essa luta, mas o Deus de Paulo é o teu Deus também. Levante a mão. Eu quero que tu receba uma graça de Deus na sua vida esta noite. Tu tem orado assim? Tu tem orado para Deus salvar a sua casa? Vai acontecer algo lindo agora. Eu já vou terminar. Levante a mão. Só quem tem glória, dê glória. Só quem tem aleluia, dê aleluia. Aleluia. Recebe algo do céu aí. Recebe algo do céu. Agora coloca a mão no ombro do teu irmão aí. Transmita para ele, transmita para ela. Deus vai remover, Deus vai remover, Deus vai tirar. Pastor Paulo, Deus vai tirar crente da humilhação. Deus vai remover e jogar para longe, para não voltar mais, para desaparecer de uma vez. Manoi candaiaço. Mas, eita, estou aguardando vocês ali, hein, a partir de semana que vem. Então pedi para Caléu aproximar-se. A oração dele, eu vou terminar em 1 minuto, tem um objetivo: apisteme, tire, remova. Agora vamos ver a resposta de Deus. E Deus responde. Deus tem horas que é só Deus mesmo, né, irmão? Aí veja bem, 3 vezes. O verso 9 diz: então Deus respondeu. Opa, ele vai falar. Então Paulo já diz assim: está aqui o espinho, um exemplo. Aí olha a resposta de Deus: a minha graça. Ei, mas Paulo não está pedindo graça, irmão. Vamos embora todo mundo. Paulo está pedindo graça, pastor Paulo? O apisteme é remover. Ele não está pedindo graça, poder, força. Ele está pedindo que Deus remova. Eita, Jesus, fazia tempo que eu não ouvia isso na igreja. Entendeu? Ele está pedindo que remova. Aí o pastor Oséias, Deus diz assim: não. Que desânimo. Não fica assim. Não fique. Tu é anjo, então eu vou esperar. Tu não é aí, então tu é humano. Tá aí, né? Tem horas que Deus nos decepciona na nossa visão, na sua resposta. Você diz Deus, e é interessante que você ora específico para algo e Deus responde outra coisa que na oração tu nem orou. Não é assim, queridos? Estou mentindo aqui, irmão? Por exemplo, Deus está dizendo, tu ora assim: Deus, salva a minha família. Aí lá vem um profeta. Aí o profeta diz: eu tenho que ministério? Tu não está pedindo ministério. Não é assim? Porque a soberania dele, quem manda é ele. Ele responde. É por isso que eu, assembleano nato, não aceito eu decreto. Não aceito. Não aceito, gente. Eu ordeno, tu não ordena nem na tua casa. Eu mando, tu não está mandando nem nos teus filhos. Nós aceitamos a vontade absoluta de Deus. Terminar.
deixar os irmãos com vontade de estudar conosco. Aí Deus vai responder como? Eu vou dar isso aqui para alguém hoje, hein? Está tudo traduzido aqui. Vamos fazer olha só, uma voz aí oculta, pastor. Então ele me disse, escute, a minha graça. Palavra graça, chariz ou cariz, como queiram, significa aquilo que preenche. Já vou traduzir a palavra basta, pois a palavra basta no grego é arkeou, e arkeou no grego fala de algo suficiente, satisfatório. Então Deus diz assim: o que eu vou te dar é suficiente. Aleluia! Preenche, é suficiente, não precisa você receber mais nada. Chariz arqueou fala: olha, o que eu vou te dar preenche, é satisfatório. Eu vou te dar graça. Você sabe que é graça, Paulo? Graça é um favor que ninguém merece, mas eu resolvi te dar, porque eu sou o Pai da graça. Ei, irmão, quem sou eu e quem é você? Nós somos apenas pela graça. Pregamos pela graça, cantamos pela graça, apacentamos por graça. Se não for a graça, irmão, adoramos porque a graça de Deus. E o que Deus vai dar a Paulo, arqueou, é suficiente. Ele diz assim: ó, eu vou te dar aquilo que é suficiente. Eita, terminando, para não cansá-los, ainda diz: além de graça eu tenho poder. O espinho vem, diga assim: o espinho vem, mas não vem só o espinho. Não vai falar? Repita, estamos numa sala de aula. O espinho vem, mas vem graça, vem poder. Palavra dunamis. Agora escute, aí você diz: isso eu já sabia, amém. Mas vocês sabiam que essa palavra dunamis, ela é uma palavra militar? Ela foi incorporada na Bíblia como poder, mas é uma palavra romana, que quando os soldados iam lutar contra outros soldados para ampliação de fronteira, de província romana, o general dizia assim: ei, vamos lutar aí, vocês recebam poder, esse exército não pode voltar derrotado. Então dunamis, a princípio, significa um exército que sai para vencer. Olha, se eu tivesse aí ouvindo isso, eu já tinha falado língua estranha. Vocês lembram que quando a mulher do fluxo de hemorragia, no grego pegue, fonte, lembram? E ela tocou e foi estancado, e o Senhor disse assim: alguém me tocou, porque saiu de mim, o grego vai dizer: saiu de mim um exército e entrou nela. Levanta a mão, porque eu sou de casa, mas levanta a mão até tocar no céu. Deus vai te dar esse exército, um poder essa noite. Você vai sair daqui com esse exército vitorioso. Eita, eu já dava glória. Tu vai entrar em casa, vai para o trabalho, vai para a rua, e esse exército vai te acompanhar. Poder! Eita, rapidinho. Aí ele diz assim: graça, essa palavra, porque o meu poder se aperfeiçoa. Essa talvez seja a palavra mais legal na minha visão como biblicista. A palavra é aperfeiçoar, é teléu no grego, e teléu significa, tá ali, ó, deixar maduro. Pastor, terminar um processo. Pegar ou não? Deus está me matando. Não, Ele vai te deixar maduro, equilibrado. Sabe por que você está passando essa fase? É o teléu. Ei, eu dava glória. Estou sentindo uma graça, presidente. Esse teléu fala de deixar maduro.
aperfeiçoar, completar algo. Paulo precisava ficar maduro para Deus. Então recebe essa palavra. Essa luta não é para tua vergonha, é para te deixar maduro, equilibrado. Eita, faz barulho aí para me animar. Para deixar você equilibrado, maduro. A tua adoração será diferente depois do espinho. A tua pregação, o teu louvor, a tua oração. Falta alguma coisa. Essa tarde eu ainda tive ali um pouquinho de estudar rapidinho, porque eu fui buscar o Jefferson, o presbítero Jefferson. Está aí, meu filho, pastor, está louco para vir para cá. Não deixa não, não recebe ele não. Então eu fui buscar ele no aeroporto, aquela coisa toda. E eu pensei, Deus disse assim: Elias, vai para o querite. A palavra querite significa colocar no tamanho certo, sharat. Aí Deus disse assim: vai para o querite. Por quê? Porque tu não está no tamanho que eu quero. Eu vou permitir o espinho para tu ficar no tamanho que eu quero. Eu vou permitir. Astêneo. Astêneo, pastor Paulo, professor Alberto, fala de problemas que uma pessoa sofre mais geral. Eu não quero entrar no mérito, mas o grego me dá uma ideia. O espinho na carne de Paulo não é só doença como as pessoas querem pregar. Porque se fosse só doença, não aparecia astenel, aparecia astenes. Astenes fala de doença física. Astenel fala de problemas diversos, incluindo doença. Quando o Senhor Jesus diz: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, fraqueza aí é astenel. Porque se fosse só doença, é astenes. Paulo era epilético, olha só, Deus. Mas Paulo, Deus está dizendo: o meu poder se aperfeiçoa em todas as circunstâncias difíceis, inclusive doença. Porque quando tu pensas, aleluia, que tu estás fraco, é aí. É aí, é aí. Vá ficando de pé dando glória. É aí, é aí. Eu vou falar até você explodir de glória. É aí, é aí, é aí, é aí. Eu vou falar até você falar em língua estranha. É aí, é aí, é aí que tu estás forte. Mamandorou e andaia. Deus está nos ensinando essa noite que há poder, que há graça no momento do espinho. Há poder e a graça, a força, a fortaleza. Então não desanima, meu irmão. Levanta a tua cabeça, não joga a toalha. Ainda não acabou, tu ainda não foi derrotado. O plano de Deus está de pé na sua vida. Não desista. Amai que torras. Levante a mão, levante a mão. Receba a graça de Deus essa noite. Aleluia. Receba poder de Deus esta noite. Esta luta está te aperfeiçoando. Tu vai ficar do jeito que Jesus quer. Tu vai ficar do jeito que Jesus se agrada. Faça melhor. Coloca a mão no ombro do teu irmão e comece a orar por ele aí. Ore por ele. Crente orando por crente. Ora por ele. Ore com ele. Diga: Deus, eu não sei o problema do meu irmão, mas tu sabes. Eu não sei o espinho que ele está vivendo, mas tu sabes. Mas eu peço a tua graça. Eita, uma glória de Deus aqui. Eu peço a tua graça na vida dele. Eu peço essa graça. Ela preenche. Eu estou sentindo Deus aqui. Ela preenche. Ela é satisfatória. Ela batutotô papai edapa e andarabacaia. Senhor, envia poder agora. Renova esse crente, renova o meu irmão, renova a minha irmã. A tua graça é maior do que o espinho. Oh glória, olha que coisa linda, pastor Paulo. O teu poder é maior do que o espinho. Não desista, meu irmão. Mairebiandoria sébias, dori candaremiandaraia.
Maie Kaya